Oi, 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 meu povo, oi, 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 minha pova, meus heróis, minhas heróias, meus amores e minhas amoras. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha no seu melhor horário. Professora Carla Lacerda aqui, a teacher de vocês, aquela do dedinho da sorte que está aqui, ó, na torcida, em plena convicção de que vocês farão uma prova maravilhosa. Se eu não tivesse essa convicção, minha gente, eu não seria a teacher de vocês, aquela ó do dedinho da sorte, tudo bom? E, minha gente, embora tenhamos já vencido o nosso conteúdo, nós resolvemos aqui colocar essa aula, só alguns comentários sobre a Emília Ferreiro no seu livro A Psicogênese da Alfabetização. Por quê? Olha só, olhando várias provas por aí, dando analisada, eu vi que determinados conceitos, determinadas terminologias caem em algumas provas e outra não. E outras não. Algumas bancas consideram certas, outras bancas estão considerando erradas. E com esse temor, com essa situação assim hipotética, né? Vamos dizer assim, nós resolvemos colocar essa aula aqui para sanar algumas dúvidas que ainda possamos ter em relação a Emília Ferreiro e a psicogênese da alfabetização, que é a sua teoria, tudo bom? Fomos lá no livro dela, no livro mesmo dela, que depois vou colocar lá no grupinho, e aí vocês, se quiserem, podem imprimir e também do Arthur Gomes Moraes, que teceu alguns comentários também sobre esse livro dela tão importante, e esses comentários do Arthur Moraes, eu os achei pertinente de colocar aqui, tudo bom? Sem mais delongas, vamos lá sobre a teoria da Emília Ferreiro, a psicogênese da alfabetização. De antemão, minha gente, eu peço que, se porventura cometermos alguns erros, cometermos alguns enganos, por favor, nos comunique imediatamente que nós corrigiremos o mais rápido possível, tudo bom? O objetivo é que façamos uma boa prova dentro do que as bancas estão pedindo, tá bom? Esse é o objetivo principal, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá sobre Emília Ferreiro. Ajeitando a coluna aqui, ajeitando aqui, né? Enfim. Vamos levar em consideração sobre Emília Ferreiro que a teoria dela foi lançada mais ou menos na década de 80, início da década de 80. Tudo bom? Por que que a Emília Ferreiro debruçou-se sobre esses estudos? Esse estudo. Na época, havia muito fracasso escolar, muita repetência. E ela, fazendo os estudos ali na Argentina, uma vez que ela é argentina, ela viu que a maioria do fracasso escolar, da repetência, do número de repetência, se dava nos anos iniciais da escolarização. Então, com base nisso, que ela se debruçou sobre esses conhecimentos, tudo bom? E mais, ela foi orientanda de Piaget. Hoje nós dizemos que ela foi discípula de Piaget, ou que ela é, né? Que ela é discípula de Piaget, portanto, a sua teoria é baseada nas fases do desenvolvimento. Daí porque as fases da alfabetização têm uma grande similaridade com as fases da evolução de Piaget. Tudo bem? Então, vamos lá. A Emília Ferreiro já disse, né, foi aluna de Piaget, e o Piaget, vocês sabem, né, ele foi o autor e o fundador e o criador, né, do método construtivista, da teoria, ele é o pai da teoria do construtivismo, em que se baseia que o desenvolvimento humano o ser humano ele constrói o seu próprio desenvolvimento, tudo bom? E esse desenvolvimento em Piaget se dá por fases. Lembrem aí as fases do desenvolvimento: sensório-motor, pré-operacional, operacional concreto.
e operacional formal, tudo bom? Então, assim, a Emília Ferreiro, ela bebendo dessa fonte em Piaget, ela também apresenta a sua teoria da psicogênese da leitura por etapas, em acordo com as etapas de Piaget, tudo bom? Aqui eu já falei, ela é da Argentina, ela se doutorou, fez o doutorado na Universidade de Genebra e ela fez essa pesquisa junto com a sua parceira, a Ana Teberoski. A Emília idealizou que a aprendizagem da leitura e da escrita não poderia se reproduzir a um conjunto de técnicas perceptomotoras, nem à vontade ou à motivação, mas que deveria ser através de uma aquisição conceitual, tudo bom? Quais sejam as etapas do aprendizado, da alfabetização que nós já vamos elucidar. E aqui ela critica que os métodos tradicionais da aprendizagem ou da alfabetização, eles não atendem mais a essa, como se diz, a essa necessidade do aprendizado da criança, que eles não atendiam a isso. Ela critica os métodos sintéticos, em que os elementos partiam de partes pequenas para uma parte grande, que havia uma correspondência entre as partículas orais e a partícula escrita, né? E ela critica os métodos analíticos, os quais partem de palavras grandes ou para unidades maiores. Aqui, ó, os métodos sintéticos partem de elementos menores que a palavra, ou seja, a sílaba, né? Insistindo na correspondência entre o oral e o escrito. E aí, estabelecendo essa correspondência, né, entre o som e a grafia. E aí ela fala, isso aí não funciona nesse momento, não funciona. E ela critica também os métodos analíticos, que vai do todo para as partes, vai de palavras grandes ou uma frase para ir para as partes. Ela também critica isso. Decorem essas duas concepções, tá? O método sintético, que é do pequeno para o todo, e o método analítico, que é do todo para as partes, tá bom? Isso aí vai ser veementemente criticado em Emília Ferreira. E aí, o que que ela fala da psicogênese e da aquisição da língua escrita? Ela já disse, né? Ela se baseou os estudos por conta dos altos índices do fracasso escolar na área da alfabetização. E aí, ela viu que se passasse a ter uma relação com o construtivismo de Piaget, isso aí poderia ser uma resposta para esse fracasso escolar. Tudo bem? E aqui, ó, olha que bonitinho, olha que maravilha. Ou seja, a criança, naquele momento, ela é vista como um agente em sua compreensão, na medida em que a própria criança ela constrói os seus conhecimentos vinculados ao contexto social no qual essa criança está inserida, tudo bom? E aí, ela, com base nos conhecimentos de Piaget, é que ela vai dar matéria ou materializar a sua teoria. E aqui, olha a frase dela à época: ler para Emília não é decifrar, e escrever também não é copiar. Vai muito mais além. Tudo que uma criança faz, ela tem um significado, ok? E aí resta a nós, professores, aos profissionais, decifrar esses significados, ou seja, trazer à luz o que a criança quer se fazer representar ali através desses signos, tudo bem? E aí, em Emília Ferreiro, ela faz a criança, ela vai fazer proposições, ela vai levantar hipóteses. A criança aqui, ela é um pequeno cientista, ela é um pequeno investigador que ele vai levantando hipóteses, fazendo proposições até chegar ao que ele quer. E que a criança quer, é claro, com a mediação de um adulto, né? E qual é o objetivo principal? Que essa criança chegue à plena alfabetização e que essa criança consiga ler e escrever com autonomia e com significado.
E aqui, só para reduzir um pouco, na Emília Ferreiro tem um, dois, três, quatro, cinco níveis de alfabetização. Tudo bom? Cuidado, cuidado, porque tem várias bancas aí que pedem a Emília Ferreiro, tá? Os níveis da alfabetização, e aí eles têm várias concepções. Vou falar aqui o que eu vi, viu, gente? Foi o que eu analisei essa semana. Lá no livro da Emília Ferreiro, nós temos esse aqui, ó, o pré-silábico 2, silábico, silábico alfabético e alfabético. Então, são cinco níveis em Emília Ferreiro, sendo que o pré-silábico, ele se subdivide em duas partes, tá bom? Então, aqui, ó, pré-silábico 2, silábico, silábico alfabético e alfabético. Esses aqui são os níveis da alfabetização em Emília Ferreiro. Gravem isso, ok? Aqui, ó, nós temos aqui, isso aqui eu tirei do livro dela, viu, gente? Aqui, ó, Emília Ferreiro aqui, ó, foi 1999, tá bom? Vocês podem analisar. Aqui é o nível um, aqui no pré-silábico, ó. A criança, ela faz os textos dela, tão bonitinho, nossa, é muito lindo. E aí ela vai escrevendo de acordo com a concepção de mundo dela. Por exemplo, ela vai fazer a frase, mamãe foi à rua comprar pão. Aí ela coloca: Mamãe foi à rua comprar pão, porque é pelo tamanho da frase que a criança vai escrever, né? E aí ela coloca as palavrinhas aqui. Nesse momento, a criança está na garatuja. A criança, ela se reproduz, se faz, reproduz a sua visão de mundo aqui através da escrita, através do icônico. O que que é o icônico? Através de desenho, tudo bom? Garatuja, desenho, e aí é o pré-silábico um. Vamos ver o pré-silábico 2 em Emília. Aqui, ó, pré-silábico 2. Ó, a criança já começa a fazer as coisas aqui, ó, tudo em letra maiúscula, letra bastão. Faz a letra A aqui, ó. Você não sabe se é a letra A ou se é uma pessoa. Enfim, isso aqui é no silábico 2, no nível 2 da alfabetização em Emília Ferreiro, tá bom, gente? Aqui, ó. A figura 4 e 5 mostra aqui como é que a criança ela começa a reproduzir a sua escrita, tá bom? E aí, nesse nível, conforme exposto, a hipótese central é que as crianças elas vão começar a ler coisas diferentes e haver distinção na escrita dela, elas vão diferenciar. Aí ela começa a separar a garatuja das letrinhas, mas ela começa já a idealizar o que seria uma letrinha, tudo bom? Aqui, ó, de acordo com as imagens expostas, deixa eu tirar minha cara daqui. A gente pode observar que os dois exemplos ali, ó, expressam que, devido às crianças conhecerem poucas correspondências, há necessidade dela usar as mesmas letras. Ela coloca A para todo mundo, alternadamente para não escrever palavras iguais, pois possui hipótese de que, para escrever coisas diferentes, as palavras não podem ser idênticas. Aqui vale pontuar que, apesar do avanço, se comparado ao primeiro nível, a criança ainda, ela nota diversas formas de grafismo e do iconismo, tudo bom? Para delinear as palavras. E aqui o nível 3, ó, o nível 2 em Emília Ferreira, o pré-silábico, que se subdivide em dois, um e dois, tudo bom? E o nível 3, aqui, ó, olha a diferença aqui, ó. Aí a criança ela já começa a colocar para cada palavra, para palavra, né, uma sílaba. Por exemplo, pão. Ela coloca duas letrinhas, OF. Aqui na cabecinha da criança ela escreveu pão. Pão. Ao sorvete, sorvete. Aí ela coloca três sílabas. Aqui ela colocou um a mais, né? Porque como sorvete para ela a palavra sorvete ela é um pouco mais longa e ele colocou de acordo com a concepção de que a palavra é um pouquinho mais longa. Bala, aqui ó, bala, ela colocou duas letrinhas. Olha essa aqui, ó, pirulito, ela colocou quatro letrinhas.
Tudo bem? Isso aqui a criança ela já está no nível silábico, tá bom? Por que silábico? Porque para cada palavra, para cada vez que abre a boca, a criança coloca uma letrinha representando essa palavra, essa sílaba, tá bom? Aqui, ó, pirulito, ela colocou quatro letrinhas. Bala, ela colocou duas letrinhas. Sorvete, aqui ela colocou três letrinhas, tá bom? E aí, a partir dessas figuras, a gente começa a entender que a escrita de uma criança, ela não tem um valor sonoro. Ela simplesmente representa as sílabas ou as palavras de acordo com a quantidade. Olha só, ela não tem um valor sonoro aqui para Emília. Ela vai representar as palavras de acordo com a quantidade, tudo bom? Aqui, ela, no segundo exemplo aqui, ó, aqui. Aqui ele não tem um valor sonoro, só que aqui ele já começa a ter um valor sonoro, tá bom? O segundo exemplo aponta a anotação de um aluno que ele se preocupa com a qualidade do grafismo. Ou seja, quando tem valor sonoro, é que ele já inicializa no aluno uma preocupação com a qualidade da palavra, se vai ter ou não um valor, tá bom? Se vai, aí a gente dá aqui a atribuição com valor sonoro, que é convencional aos seus escritos, tá bom? E por o quarto nível, silábico alfabético, aqui, ó. Ele quer escrever pão, ele escreveu poa, pão, mas ele escreveu bala, escreveu sorvete, pové, povef, escreveu pirulito, pifo, fifo, mas ele escreveu. Ou seja, ele já está no nível que não é o alfabético, mas está chegando lá. Ele está nessa transição. E aí, aqui tem no quarto nível, né? Dá-se o nome de silábico alfabético. Tá bom? Aqui no quinto nível, ó, a criança que ela praticamente já está alfabetizada. Olha só, tudo certinho. Pão, bala, sorvete, pirulito. Ele errou? Errou, mas o erro foi mínimo. Tudo bom? Ou seja, ele consegue aqui no nível alfabético aqui da Emília Ferreiro, ele já consegue, ele já sabe que pão começa com P, A, O, tio, bala com B, sorvete, pirulito. Ou seja, ele escreveu pirulito, tudo bem, mas por conta que ele ainda está conquistando a alfabetização plena. Tudo bem, ele está nessa conquista. E tanto é que o Moraes fala que o fato dele estar na fase da alfabetização não é que ele está alfabetizado, não, gente. Ele está na fase da alfabetização. Tudo bom? E aí, ó, tem uns que escrevem dinossauro, escreve dinossauro, aí engole o U. Mas ele está escrevendo, ele está chegando lá, tá bom? Ok? Aqui, ó, em Ana Ferreiro, em Emília Ferreiro, desculpem, se encerra o processo de evolução da alfabetização. Aqui, para elas, esse processo se encerra na última fase, na última etapa, tudo bem? Que é a alfabetização. Gravem isso aí. Pode-se compreender que o processo evolutivo por Emília Ferreira e Teberoski se encerra no momento em que a criança alcança o quinto nível, ou seja, quando a criança se torna alfabética, tá bom? E aí o Moraes aí ele fala, ó, vale anunciar que essa etapa não se resume ao aprendizado do aluno. Tudo bem? Aqui para o Moraes não acaba aqui. Por que que eu preciso dizer isso para vocês? Aqui, ó, repisando aqui, daqui a pouco eu falo o porquê. Ó, aqui repisando a Emília. O processo evolutivo dela de aprender a ler e escrever vem esses níveis aqui, ó. Pré-silábica, na pré-silábica vem intermediária, e aí vem a hipótese silábica, silábica alfabética e a alfabética, tá bom? Porém, gente, cuidado, vejam essa aula, pelo amor de Deus. Tem banca que cobra lá do jeito que eu coloquei. Silábica, pré-silábica 2, pré-silábica um e 2, silábica, silábica alfabética e alfabética, tudo bom? Tem banca que cobra isso.
E já tem banca que cobra esse esquema aqui, ó. Pré-silábica, 2, silábica sem valor ou com valor, tá bom? Silábica sem valor sonoro ou com valor sonoro. 3, silábica alfabética e alfabética. Aqui, eu errei aqui, gente, eu vou corrigir. É isso mesmo. Então, aqui tem banca que cobra esses 4 níveis aqui só, tá bom? Então, assim, pelo amor de Deus, cuidado com isso aí. Se cair lá, pré-silábica 2, silábica, silábica alfabética e alfabética, tá certo, não vai estar errado, não. Se cair isso aqui, pré-silábica, silábica com valor, silábica sem valor, silábica alfabética e alfabética, tá certo também, tá bom? Não vai estar errado, não. Aí vou dar para vocês aqui outra definição, outra classificação que já peguei aqui em algumas bancas, tá bom? Repisando. A primeira classificação, pré-silábica, pré-silábica 2, silábica, silábica alfabética e alfabética. 5 níveis, lá em Emília Ferreiro. Tá lá, botei lá para vocês. E aqui, e outras bancas que eu já peguei, e que a maioria das escolas pratica, a maioria da legislação segue isso aqui, ó. Pré-silábica, silábica. Aí a silábica se subdivide em 2, sem valor e com valor. 3, silábica alfabética e 4, alfabética, ok? Aí eu peguei uma prova que caiu essa classificação aqui, ó. Pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético e ortográfico. Entenderam? E eu coloquei errado, eu marquei a questão errada, e aí eu errei, porque na concepção dessa outra banca, o correto é isso aqui. Então, se cair isso aqui na prova de vocês, ó, essa classificação, marca que está certa também, tá bom? Inclusive, nesse simulado que eu vou botar aí para vocês, eu já vou colocar o simulado aí. Eu coloquei uma questão de outra da banca Fundatec, que caiu essa classificação aqui, e aí eu marquei errada só para ver o que que a banca queria, e a banca deu como certa essa questão, que é ortográfico, tá bom? Ou seja, eu errei. Então, ó, novamente, essa classificação aqui, que é a da atualidade. Por que isso? Eu questionei várias amigas minhas, questionei vários colegas. Por quê? Gente, analisemos a evolução humana. O homem, o aprendizado está em constante evolução. Eles, né, atualmente, já estão vendo classificações entre o alfabético e o ortográfico. Entenderam? Entenderam? Então, assim, como está em constante evolução, as teorias também vão sendo feitas. Os estudiosos, os intelectuais estão aí, ó, em pleno vapor, trazendo coisas novas. O homem está em constante evolução. E a gente tem que analisar que a teoria da Emília Ferreiro não é que esteja ultrapassada, mas que tem outras teorias sobre a teoria dela, tem sim. Um exemplo eu cito aqui para vocês. Tem a teoria da alfabetização e letramento. O que que é alfabetização? É a concepção, é a aquisição da escrita e leitura. E o que que é o letramento? É a concepção, é o entendimento de mundo. Emília Ferreira, ela fala que não necessita de ter essa divisão, que a teoria dela já abarca tudo. Só que outros teóricos falam que tem sim que existir a alfabetização e o letramento, uma vez que a concepção de mundo, a leitura de mundo, já está intrínseca no ser humano. Antes de ser alfabetizado, ele já vem letrado, ele já tem uma concepção de mundo, ele já tem uma visão de sociedade, entendeu? Já tem alguns conhecimentos que lhe são preconcebidos. Então, assim, ninguém está errado, ninguém está certo. Pelo amor de Deus, não estamos aqui, não. A gente está aqui para fazer uma boa prova. Então, se cair na prova de vocês, essa classificação aqui, ó, pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético e ortográfico, pode marcar que está certo.
tá bom? Agora, se falarem lá em Emília Ferreiro, e aí colocar essa classificação, tá errado, tá bom? Se não falar nada e colocar essa classificação, tá certa. Mas se falar em Emília Ferreiro, tá errada, porque na teoria da Emília Ferreiro não tem o ortográfico, o nível ortográfico. A Emília Ferreiro ali, na teoria dela, chega só ao nível alfabético. Tudo bem? Qualquer coisa, eu estou à disposição. Entre em contato comigo se tiverem dúvidas. E aí, a gente vai sanar até o dia da prova, tá bom? Hoje é dia 20, falta 4 dias ainda, a gente tem tempo. E ripa na chulipa que vamos que vamos. Vamos acertar essa questão, tudo bem? Aqui eu coloquei do meu aluninho, do Isaac. Olha só, ele escreveu o nominho dele. Gente, aqui ele reproduziu. Ele não tem o entendimento de que o I é I, o Z de Isaac aqui, ele não tem essa concepção ainda. Na cabecinha dele, ele reproduz aquilo que ele vê do mundo adulto, tudo bom? Dos mediadores, dos professores, etc. E aí ele fez a cartinha para o Papai Noel. Que eu fiz com o Isaac? Por 3 vezes, eu pedi para ele para ler a cartinha. Ele leu a primeira vez. Querido Papai Noel, eu me chamo Isaac, eu fui um bom menino. Olha aqui a letrinha dele aqui, ó, a coisa mais linda. Eu fui um bom menino e eu quero ganhar um trem de ferro. Aí eu pedi a segunda vez. É sempre com essa ideia, né, de que a criança, ele é um pequeno cientista e ele faz hipóteses e faz proposições. E a proposição dele foi essa. Ele leu a segunda vez a mesma coisa. Já na terceira vez, ele não se lembrava. Aí ele olhava para mim assim, olhando a letrinha, olhando, eu vi que na cabecinha dele ele falou: Epa, alguma coisa está errada aqui, porque ele não conseguia se lembrar que o que ele queria dizer aqui na cartinha. Mas ele me fez passar a cola, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é a cola, ele me fez passar a cola e colocar lá na árvore de Natal para poder entregar para o Papai Noel. Eu falei com ele que eu ia entregar depois que eu falasse com vocês. Aí ele disse que sim. Tá bom, pessoal? Isso aqui ele está na Garatuja, o pré-silábico 1, tudo bom? E aqui uma colega minha, a Camila, eu quero agradecer imensamente a Camila, porque eu falei com ela, Camila, tem várias classificações, várias provas sobre a Emília Ferreira, o que que a gente faz? E ela falou, Carla, a melhor coisa para um professor entender as fases da alfabetização é na prática. E aqui ela trouxe vários exemplos para mim, ela tirou fotos dos alunos dela, e aí eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Esse aqui é o Christopher, ele foi fazer a palavra, ele foi escrever a palavra tornozelo. E aqui na classificação atual, né, também da Emília, mas que as pessoas mais usam, a classificação aqui é silábico com valor. Por quê? Ele colocou um valor sonoro aqui a essa palavra tornozelo. Ele escreveu de acordo com o som, né? Tornozelo. Mas aí ele colocou a letra Z, que já deu um valor sonoro, ou seja, a palavra tornozelo tem que ter a letra Z, né? Barriga, ele escreveu, ó. PAIH, porque o H tem a ver com barriga na cabecinha deles, o H e o GA é a mesma coisa. Essa daqui, ó, perna, ele escreveu peia, mas ele sabe que a palavrinha perna começa com P. Ou seja, essa palavra, mesmo que seja que na cabecinha dele colocou peia, ele deu um valor sonoro para a palavrinha perna. Pé também, ó. Pé. Ele escreveu direitinho pé. E aqui a frase: a formiga picou meu pé. Aí ele colocou A de H ou alguma coisinha aqui que eu não entendi, né? Mas aqui deu para vocês entenderem o que é o silábico com valor. Tudo bom? Com valor sonoro aqui na provinha do Christopher. Aí depois vocês deem uma lidinha aqui na letrinha dele, tudo bom? Aqui no desenho, na avaliaçãozinha do Christopher, na sondagenzinha dele, tá bom? E aqui o Emerson, olha que engraçadinho, ó. Tornozelo. Ele colocou, ó, 4 sílabas. Tornozelo. Aqui, ó, barriga. Barriga. Só que aí a gente questionou.
Ele ficou inseguro. Ai, meu Deus do céu, eu tô certo ou tô errado? Ele ia colocar um valor sonoro, mas aí, como a gente instigou, né? Ele falou, não, vai que eu tô errado. Aí ele voltou para a zona de segurança dele. Ele apagou a letrinha, tá aqui, ó. Aí ele colocou o não é aqui, ou seja, ele retirou o valor sonoro, mas ele está nessa transição entre o silábico com e o silábico sem, o silábico sem e o silábico com, tudo bom? Aqui, ó, perna. Aí ele colocou duas letrinhas, aí ele escreveu mais. Ele ia dar um valor sonoro para a palavrinha perna, mas aí ele ficou inseguro, ele apagou e falou: pá, vou ficar aqui, que aqui eu acerto mais, tá bom? Aí ele colocou, ó, pé. Ele colocou duas e a frase, a mesma frase, né? A formiga pegou o meu pé. E aqui, né, nessa sondagem do Emerson, é, ele está na fase do silábico sem valor. Tudo bom? Por que sem valor? Porque para cada sílaba, uma letra, tá bom? Ele não deu um valor para essas palavras, ok? Vamos ver aqui, que é o Gustavo, a frasezinha dele, ó. Eu quebrei o tornozelo, ele conseguiu escrever. Eu estou com dor de barriga, ele conseguiu escrever. Ou seja, ele já é quase um pré-leitor. Quase um leitor. Ele é um pré-leitor, tá bom? Aqui é o Davi. Tornozelo. Aqui. Ele colocou quatro letrinhas, sim. Mas ele deu, ó, ZE. Ele deu um valor, que ele sabe que a palavra tornozelo tem a letrinha ZE. E aí, ou seja, ele deu um valor sonoro a essa palavra. Aqui, ó, barriga, ele colocou Bahia, tá certo? Se tá errado, ou não, só que ele deu um valor. Qual o valor que ele deu aqui? Ele colocou duas letras As e colocou a letrinha B, tá bom? Perna. Aqui ele ficou inseguro também, ele apagou, né? Mas ele ia dar um valor para a palavrinha perna, só que aí ele preferiu ficar na zona de conforto. E pé, ele acertou direitinho. A frase que nós colocamos foi: a formiga picou meu pé. Ele colocou direitinho aqui, ó, as palavras, e aqui ele está na fase silábico com valor sonoro. Aqui veio o Miguel também, né? Ele fez tudo bonitinho e aqui ele está no silábico alfabético. Qual é a diferença do silábico alfabético para o alfabético? Gente, é uma transição, é muito sutil, tudo bom? O silábico alfabético, ele concebe as letras, concebe tudo, só que ele ainda está naquela transição. Por exemplo, aqui, ó, a palavra tornozelo, ele colocou tornazalo, mas ele sabe que o tornozelo, o S tem um som de Z, e aqui, ó, ele colocou tonasalo, ele escreveu todas as sílabas, ó, uma, duas, três, ele colocou todas as sílabas, tá bom? Ele colocou o grafema com fonema, e ele conseguiu formar uma sílaba. E ele conseguiu, e ele sabe que começa com a letra T. E aí, ó, que o S tem som de Z e ele fez a palavra dele. E aqui, barriga, ó, ele colocou barriga, barriga. Ele não colocou barriga, mas ele quase chega lá. Então, aqui ele está nessa transição do silábico alfabético para o alfabético, tudo bom. E aí dá para perceber tranquilo, ó, perna, ele colocou pena, faltou o R, mas faltou muito pouco. Então, ele não está no nível alfabético, mas está nessa transição. E aqui, ó, ele escreveu tudinho aqui, ó, formiga picou mapé, tudo é formiga, mas ele chegou, quase chega lá, tá bom? Então, nesse nível aqui do Davi, ele está no silábico alfabético em transição para o alfabético, ok? E aí eu termino a minha exposição de hoje, pessoal. O que eu queria, o objetivo dessa aula foi só para tirar essas dúvidas de vocês, ou essas dúvidas também que são minhas, e para a gente ver que tem várias classificações, tá bom? Eu coloquei aqui as que eu encontrei em prova. Se vocês as virem, eu espero que não. Eu espero que eles cobrem só a classificação da Emília Ferreiro. Mas se existir essas outras classificações, fiquem atentos, elas não foram consideradas erradas em nenhuma prova, tá, gente?
Nenhuma prova que eu fiz, que eu presenciei agora, e essa semana eu me debrucei só sobre isso, em nenhuma prova foi considerado erro, não, tá? Então, assim, analisem direitinho essas classificações, veem aí, vou colocar lá no grupo o livro próprio da Emília Ferreiro, e com isso a gente acaba aqui, eu tenho certeza absoluta. Com essas dicas, vocês farão uma boa prova e vocês darão aula para Emília Ferreiro se ela estiver aí presente e for aluna de vocês, ok? Beijo, beijo no coração, fiquem com Deus.